Qual é o seu sonho? Imagina se hoje você fosse proibido de sonhar. A partir de hoje chega alguém e fala: a partir de hoje você está proibido de sonhar. Você não pode mais sonhar. A única coisa que não podem impedir é você de sonhar. Só que existem pessoas que estão deixando de sonhar sem ninguém impedir. Ela mesma destrói os seus próprios sonhos. Qual é o nível da sua fidelidade com o seu sonho? Se você não sonha mais, acabou, pode morrer. Existem muitas pessoas vivendo mortas, porque um ser humano que não sonha, ele está morto. Foco. Você precisa ter foco. Ter a certeza de que as coisas vão acontecer. Não tem como alguém acreditar que as coisas podem acontecer sem ter foco. Se você tem foco, você se prepara. Se você não se prepara, você não tem foco. Quantas vezes você já anotou num papel sobre as coisas que você queria? Cadê esse papel? Você visualiza ele? A maioria das pessoas que não conquistam é por dispersão, é por falta de expectativa nos sonhos, é por falta de acreditar, é por falta de alegria nos sonhos. E os erros são esses, é a pessoa não ter foco. Cadê o seu papel do seu sonho? Ou ficou pelo caminho? Se você não tiver alegria nos seus sonhos, tudo que você falar não vai ser verdadeiro. Alegria nos seus sonhos, você acorda pensando, você dorme pensando, você faz muito além por causa da alegria dos seus sonhos. Porque às vezes você está no meio de uma adversidade e fala assim: eu vou desistir, a sua visão está curta, está limitada. Às vezes você assiste o pôr do sol, ele vai indo embora e entra a noite. Espera, não ver o sol não significa que ele não existe. Estar no meio do problema não significa que não chegará a abundância. Ela virá como o nascer do sol, mas você precisa acreditar nisso fortemente no seu coração. A tristeza é o primeiro gatilho para o cansaço, cara. E o cansaço é o caminho da desistência. Todo sonho começa do nada, e você precisa jogar alegria no seu sonho. Não é o sonho sozinho não faz nada. Todo mundo tem um sonho, mas quando você tem alegria, caraca, eu vou acordar hoje, vou fazer isso, tá? A energia, a sua força é muito maior. A alegria desperta algo extraordinário. A alegria desperta a criatividade para o dia seguinte fazer coisas melhores. Você quer ter criatividade? Tem alegria. As pessoas que fazem as coisas mais incríveis fazem no momento de alegria. E gere a alegria dentro de você e tudo ao seu redor será extraordinário. Nós temos alguns combustíveis, aquilo que nos faz acordar de manhã, aquilo que nos faz sair de casa às vezes 5, 6 horas da manhã, pegar um ônibus lotado. Mas o que te faz ter essa força para enfrentar isso todos os dias são os seus combustíveis. Seus combustíveis são as pessoas que você ama, a sua família, seus filhos, seus sonhos, seus projetos. Tudo isso é aquilo que te faz acordar para que você se movimente, para que você busque se movimentar do ponto A para o ponto B. O problema é o seguinte: tem um desses combustíveis, que é um combustível muitas das vezes pouco usado pelas pessoas. É óbvio que todo mundo ama seus filhos, sua família, todo mundo quer o melhor, todo mundo quer mudar, todo mundo quer melhorar. Mas nem sempre as pessoas ou nós mesmos usamos esse combustível, que é o combustível da inconformidade. A inconformidade é aquilo que nos faz olhar para o nosso ponto A, onde nós estamos, e a gente não aceita aquela situação. A inconformidade vem de conformidade. Conformidade, mesma forma, conforme. Ou seja, é quando nós nos conformamos com algo, quando nós ganhamos a forma desse algo. É quando você olha para a tua realidade, você não gosta dela, você gostaria de mudar essa realidade, porém você já se conformou com ela. Você já negociou com aquela realidade, você começou a aceitar aquela realidade. Você, aliás, pior, em alguns casos você começou até a se apegar àquela realidade. E aí você fica naquela realidade A, que é o ponto A, sonhando ir para o ponto B, mas apegado ao ponto A, você nunca conseguirá ir para o ponto B. Eu diria para você o seguinte: para você ser aquela pessoa que você sempre quis ser, primeiro você tem que romper
com aquela pessoa que você sempre foi. Para você habitar naquele mundo que você deseja habitar, primeiro você tem que romper com aquele mundo que você está. Em outras palavras, não existe mudança se não houver ruptura. Se não houver ruptura, você não vai sair do ponto A para o ponto B. Muitos desses combustíveis que são legítimos que nós temos, às vezes somados, não são suficientes para produzir a energia necessária para você criar um movimento, para você se deslocar do ponto A para o ponto B. A inconformidade é uma energia poderosa. Quando você olha, ela inclusive ela pode se expandir para energias mais fortes. Quando você olha para a tua realidade, você tem asco daquela situação. Você tem rejeição absoluta daquela realidade, a ponto de você se movimentar. Note bem, eu não estou dizendo que você não deve ser grato pelo que você tem. Sempre grato. Sempre grato. A gente sempre, por pior que esteja, tem mais do que muitas outras pessoas. Sempre grato pelo que a gente tem. Mas não confunda a gratidão com conformidade. Não se conforme. Não negocie. Crie rupturas. Esse, certamente, é o seu, se não maior, um dos seus maiores combustíveis. Quantas vezes você se olhou no espelho e percebeu que você não tem a vida que você sempre sonhou? Se você acredita que viver uma vida mediana é normal, reflete um pouco a respeito disso. Só porque o caminho comum leva a gente para a mediocridade, onde a vida é mais ou menos em todas as áreas, isso não quer dizer que a gente deva viver a vida desse jeito. Você tem que tomar ciência de onde você está e aonde você quer chegar. A partir do momento em que você tem noção da sua realidade, você pode começar a agir para mudar de realidade. Então, aonde você deseja chegar? A abundância é o melhor destino. Em todas as áreas da sua vida, você tem o poder de atingir resultados que são acima da média. Mas para que isso aconteça, é essencial que você tome as ações certas. Muitas vezes, isso é difícil de enxergar, até porque você assiste os noticiários e tudo que você enxerga são tragédias. Sendo assim, como que a sua vida pode ser diferente? É preciso olhar para a direção certa, aquela em que você não está destinado a coisas ruins e você pode agir para conquistar resultados extraordinários. Existe uma diferença essencial entre o que é comum e o que é normal. O normal leva a gente a atingir o que a gente quer por meio de ações positivas. Já o comum é tudo aquilo que a gente faz de forma instintiva, mas que pode ser evitado. Então, não confunde esses dois termos. A felicidade é parecida para todo mundo. A felicidade se fundamenta em aspectos que são comuns para todos. Então, não é mais difícil para você alcançar a felicidade do que para outras pessoas. Existem determinados aspectos em todos os seres humanos que, de maneira geral, fazem eles felizes. Por isso, você precisa trabalhar esses aspectos. Então, age. Para ser feliz, você tem que agir. Outra coisa é tomar cuidado com as histórias. Para agir, você precisa criar menos histórias, estruturas verbais, mentais e linguísticas que explicam e justificam seus fracassos e as suas falhas. Ter essa noção ajuda você a encarar a vida com mais autorresponsabilidade. Quais desculpas você tem dado para si mesmo que te impedem de correr atrás do que você deseja? Você tem que agir massivamente. É necessário agir de forma constante a partir de uma análise de fatos e dados, buscando sempre atingir todos os pontos que não funcionam. É disso que se trata o poder da ação. Quando você age uma única vez, impulsivamente, e busca resultados imediatos, você está se iludindo e tirando de si mesmo a responsabilidade da ação. Tudo que você alcançou até o momento foi obtido através do seu mérito, das suas escolhas conscientes ou inconscientes e das suas ações. Você é o responsável pelo destino que você alcançou e alcança. Se você não está satisfeito com o local onde você está, ou se você deseja mais, é preciso assumir a autorresponsabilidade para agir de forma diferente. 6 leis que, quando transformadas em hábitos consistentes, vão fazer com que você transforme a si mesmo abraçando a autorresponsabilidade. Primeiro, não criticar as pessoas. Uma crítica só vai ter proveito se existir uma sugestão de melhoria. Abandona o hábito de criticar só por criticar. A segunda lei é não reclamar das circunstâncias. Se você não está satisfeito, dá uma sugestão do que pode ser feito para mudar a situação. E se não houver sugestão, não reclama apontando defeitos. A terceira lei é não buscar culpados.
Não perde tempo procurando responsáveis quando você pode usar o tempo para encontrar soluções. Então encontre a solução. A quarta lei é não se fazer de vítima. Assume uma posição de vencedor em vez de assumir papéis de vítima. Age como um vencedor em todas as pequenas ações da sua vida. A quinta lei é não justificar os seus erros. Enquanto você justifica os seus erros, você continua errando e você perde a oportunidade de aprender com eles. Entende as lições que os erros ensinam para você não repetir mais os erros e age de forma diferente. E a sexta lei é não julgar as pessoas. Para de julgar as pessoas e comece a analisar as atitudes delas. Não julga a pessoa, julga a atitude. Isso faz a diferença na sua busca pelas soluções. Uma boa estratégia para conseguir transformar essas leis em hábitos é imprimir essas 6 leis e colocar o documento em um local que você possa ver com facilidade. Quando você começa a entender que as oportunidades se constroem e não caem do céu, você começa a agir mais para alcançar as coisas que você quer. A principal forma de você agir de modo responsável é parar de tentar mudar os outros, o que é praticamente impossível, e focar no que você pode mudar em si mesmo. Além disso, para gerar mudanças, é preciso desenvolver o seu foco. Ou seja, aprende a focar a sua energia em um único ponto sem dispersar a energia. E o foco ele não precisa ser direcionado para uma única área da vida. Lembra que a abundância é possível, então você pode ser feliz em várias áreas da sua vida sem sacrificar uma área em função de outra. Mas quem tem foco suficiente para conseguir gerar mudanças em todas as áreas são as pessoas maduras que desenvolveram plenamente o senso de responsabilidade e conseguem de fato manter o foco. Elas não se distraem. O foco ele entra na rotina da sua vida, a rotina da excelência, onde desejar ir atrás daquilo que é melhor é tão comum quanto acordar e escovar os dentes. Além disso, no meio da busca por aquilo que você deseja, é importante que você tenha um tempo de reflexão que permite você aguçar a sua criatividade. Reserva o fim de semana para relaxar a sua cabeça, se desligar da rotina pré-programada e deixar a criatividade fluir. Existem 3 focos essenciais que a gente precisa desenvolver. O foco visionário, ter clareza em enxergar com nitidez o que você quer. O foco comportamental, ter energia para gerar mudanças externas e internas que você obtém através de 3 canais neurológicos que são comunicação, o pensamento e o sentimento. E o foco consistente, que é manter os 2 focos anteriores pelo tempo suficiente para obter o que você quer, se desviando das distrações e persistindo para realizar mudanças. Passado, presente e futuro. O passado tem o poder de gerar esperança ou desesperança. Isso não depende do que aconteceu, mas sim de como você pretende usar essas lembranças. Aproximadamente 10% do seu foco precisa estar no passado. O presente ele se faz de ações e comportamentos, diferente do passado e futuro, que estão mais relacionados com a nossa mente, né? Quanto mais você foca no passado, mais você se esquece de agir no presente. Por isso, o seu foco no presente deve ser de 65%. Já com o futuro, você se conecta através de imagens mentais. Mas, mesmo sendo uma projeção da imaginação, essa visão de futuro, ela tem um grande poder sobre você e as suas ações, e por isso você deve destinar 25% do seu foco para o futuro. Além disso, você tem que usar a regra 10-90. Para aprender a direcionar o seu foco e colocar em prática a autorresponsabilidade, é essencial entender que 10% do seu foco deve ser destinado ao acontecimento ou situação e 90% ao que você vai fazer, sentir e pensar em relação ao que aconteceu. Por exemplo, bater o carro representa apenas 10%. Os outros 90% correspondem ao que você vai fazer em relação aos 10%. Quando você coloca um sorriso no rosto e se comunica com alegria quando você for transmitir as suas ideias, os seus projetos, você começa a adquirir uma atitude vitoriosa com relação ao que você tem planejado. Uma comunicação feliz e entusiasmada é fundamental para que você atinja os seus objetivos. Por último, os questionamentos. Enquanto você planeja e traça os seus objetivos, é essencial questionar os caminhos e as metas que você almeja, para que você consiga ter mais foco direcionando as suas ações para alcançar os seus objetivos. O que eu quero é realmente adequado para mim e para minha vida? O que eu ouço dos outros faz parte dos meus valores e crenças pessoais? O que eu tenho levado como conselho? Quem me aconselhou sabe o que é melhor para mim? Como ele sabe? Mesmo que eu siga conselhos dos outros, isso vai me fazer feliz? Eu nasci para isso?
Se depois de tudo isso, você ainda não acredita nas suas capacidades e poder de ação, na sua meta sendo realizada, nada vai adiantar. Acreditar no seu objetivo, mesmo que muitos pensem ser impossível, é fundamental para que você se torne um realizador. Você precisa visualizar, mentalizar e acreditar no seu objetivo todos os dias.